Olá, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo e coach de produtividade em concursos públicos. O assunto de hoje é um assunto muito importante, sobretudo pelo fato de que é um assunto que já mudou, já foi alterado várias vezes na Lei 8666 e que, portanto, talvez, se você não ficar atento a essas atualizações, pode ser pego aí de surpresa na data, no momento da sua prova, tá? Então, olha só, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8666 vai estabelecer ordem de preferência no caso de empate entre duas ou mais propostas. Lembrando que se o tipo de licitação adotado naquele certame, naquela disputa, for o tipo menor preço, joga tudo isso aqui fora, porque no tipo menor preço, se há empate entre duas ou mais propostas, a Lei 8666 exige que se faça sorteio para a escolha da proposta que vai ser a proposta a ter preferência. Tá? Então, esse critério de desempate não se aplica quando o tipo de licitação for menor preço. Tudo bem? Ótimo. Feita essa observação, o que a lei vai dizer? Que em igualdade de condições, havendo um empate entre duas ou mais propostas, será dada a preferência sucessivamente. Aí o que acontece? De início, a Lei 8666 estabelecia apenas 3 critérios de desempate. Quais seriam esses? Bem, eu daria primeiro preferência à proposta que fosse de uma empresa brasileira de capital nacional. Se esse critério não fosse satisfeito, então eu passaria o segundo critério, daria preferência à proposta da empresa que produzisse o bem ou prestasse o serviço no país, ou seja, aquela empresa que gera riqueza para o nosso país. E por fim, não sendo esse critério suficiente para desempatar, as propostas continuam empatadas, eu adotaria o terceiro critério, que seria o critério de dar preferência às empresas brasileiras. Então havia, na época, uma diferença entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira tão somente, ou seja, uma empresa com capital um capital misto, poderíamos dizer assim. E aí o que acontece? No ano de 2005, o legislador incluiu um quarto critério de preferência, que é o seguinte: se mesmo assim, chegando aqui as empresas brasileiras, eu não conseguisse desempatar, ou porque todas cumpriam essas 3 condições acima, ou porque nenhuma cumpria as condições acima, então estabeleceu-se que se daria preferência à empresa, a proposta da empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no nosso país, ou seja, a empresa que de alguma forma estivesse contribuindo para uma mão de obra mais qualificada, uma economia brasileira menos voltada para produtos manufaturados e mais voltados para produtos de ponta, produtos de alto valor agregado, dentre outras coisas, tá? Então a ideia era essa. E aí, isso aqui foi estabelecido em 2005, tá? Mas vamos lá, em 2010, o legislador revogou este critério de desempate. Então, ficou assim, a ordem de preferência vai ser dada, em primeiro lugar, a empresa que produz no país e, segundo, a empresa brasileira. E aqui você tem várias questões de prova explorando isso, dizendo o seguinte: se a empresa brasileira produz no exterior, empatar sua proposta com uma empresa estrangeira que produz no Brasil, qual delas vai ter preferência de contratação? Vamos lá? A empresa brasileira que produz no exterior empata sua proposta com a empresa estrangeira que produz no país, no nosso país. E aí, qual delas deve ser a proposta a ter preferência? Será certamente a da empresa estrangeira, porque o primeiro critério é produzir no país, é gerar economia, movimentação de economia, impostos, emprego no nosso país. Esse é o primeiro critério. Esse aqui desapareceu. O segundo critério, as empresas brasileiras. O terceiro critério permaneceu. Dá preferência à empresa que investe em pesquisa e tecnologia no nosso país. Isso aqui é de 2005, foi incluído o inciso 4º. 2010 foi extinto aqui o inciso 4º, foi revogado o inciso 1º. E em 2015 foi incluído um 5º critério de desempate, ou seja, primeiro, produz no país, segundo, empresas brasileiras, segundo, investir em pesquisa e tecnologia no país, e se nenhum desses forem suficiente, o último critério é o critério da acessibilidade. Qual é esse critério? É a empresa que tem lá o número mínimo de vagas que a lei
recomenda se reservar para pessoas portadoras de deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Traduzindo de uma forma mais ampla, as empresas que desenvolvem políticas de acessibilidade de pessoas deficientes e reabilitados da Previdência Social. Tá bom? Então, hoje, fique claro, estes critérios aqui são os 4 critérios adotados como critérios de preferência para a proposta em caso de empate. Lembrando que, por fim, se esses 4 critérios forem adotados e mesmo assim não for possível desempatar as propostas, em último caso, utilizar-se-á o sorteio. Se depois de tentar-se usar todos os critérios sem sucesso, faça o sorteio para escolher a proposta que terá preferência. Tudo bem? Esse assunto é bem legal. Se você não está por dentro disso, fique, porque com certeza vai ser muito explorado nas próximas provas de concurso. Se você quer um aprofundamento na lei de licitações e contratos, eu quero te fazer um convite. Eu tenho uma aula que eu ministro periodicamente, é uma aula ao vivo, em que eu vou pegar um dos temas mais difíceis da lei de improbidade administrativa e vou destrinchar para você. Eu não vou apenas descomplicar esse assunto, mas eu vou também aplicar o meu método de estudo, o método que eu usei quando estudei para concurso e que me fez ser aprovado em 10 concursos públicos, que é a tríade da alta performance. Vou pegar um super assunto da Lei 8666, um assunto muito complexo, eu vou simplesmente destrinchar esse assunto, eu vou descomplicar esse assunto e vou aplicar a minha metodologia, a tríade da alta performance, vou elaborar com você um mapa mental, depois eu vou fazer questões sobre aquele assunto, ou seja, é uma super aula de quase 1 hora, uma aula grátis, para você poder se cadastrar e reservar essa vaga na próxima vez que eu for ministrá-la. Coloca aqui o seu e-mail, tem um link disponível na parte de baixo ou na parte de cima deste vídeo que vai te levar a inscrever-se nessa aula grátis. Eu tenho certeza que você vai gostar e que ela vai te ajudar muito, portanto não perca, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like, dá um curtir, comenta, compartilha e faça com que esse negócio atinja cada vez mais pessoas, porque é esse o meu objetivo, fazer com que cada vez mais pessoas encontrem um caminho eficiente para a preparação em concursos públicos. Eu fico por aqui, abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.